Estamos aqui agora com a diretora Débora. Tudo bem, Débora? Tudo bem, e vocês? Bem. Estamos bem. Que bom. Vamos fazer algumas perguntinhas. Débora, como foi a sua caminhada até aqui como diretora? Eu sempre trabalhei com educação, né? No início da minha carreira, lá com 16 anos, eu trabalhava com vendas. Aí eu fui para educação como um processo natural. Eu tinha 22 anos a primeira vez que eu estive em sala de aula e era com uma equipe já de pessoas mais velhas. Eles faziam um cursinho para conseguir eliminar matérias a partir do EJA. E aí eu dei aula nesse cursinho e aí fui gostando cada vez mais de dar aulas. Eu trabalhava com pesquisa também na mesma época, só que eu comecei a perceber que eu gostava mais de dar aula à noite, mesmo cansada, depois de ter trabalhado o dia inteiro com pesquisa. Trabalhava com microbiologia. Eu gostava mais de estar em sala de aula do que no laboratório. Eu falei, por que não deixar tudo, né, e dar sua aula? Como os alunos perguntam, você só dá aula? Né? Então, eu fiquei durante 10 anos na rede estadual municipal e, paralelamente a isso, eu fiquei no Senac durante 8 anos dando aulas também. Aí, depois de 8 anos dando aulas, eu fui para a área de planejamento do Senac, escrevi no material pedagógico que os professores de vocês usam. Aí, ajudei a construir a proposta nova da aprendizagem que vocês trabalham hoje. E aí, faz 5 anos e meio que agora eu estou como gestora escolar. Então, foi um grande processo, né? Foi um caminho, né? E foi bacana também, porque eu acho que a partir da experiência você acaba não visando só um fim, né? Eu quero me tornar gerente, como o Senac nomeia, diretora de escola. Não foi desse jeito, né? Não foi por esse caminho. Foi vivendo mesmo e podendo contribuir primeiro com a docência, depois com o planejamento. Aí que eu falei, por que não? Poderia voltar para a escola, que é um ambiente que eu sempre gostei. No planejamento a gente trabalha mais na sede. E aí eu senti também uma vontade de voltar para a escola, mais um outro cargo para ajudar mais pessoas, quem sabe impactar um número maior de pessoas, né? Essa foi a ideia. Sim. E quais as dificuldades, né, para quem trabalha na gestão, fomentar as ações de inclusão e diversidade? Eu acho que é tornar tangível, né? Porque o Senac é uma empresa que apoia muito essa questão da inclusão, fala muito sobre isso, só que enquanto você não tem funcionários que precisam de inclusão, você não consegue colocar essas ações em prática. Então, na teoria, tudo é bonito, mas quando você começa a contratar pessoas que são deficientes ou que precisam de um suporte, você tem a necessidade de buscar isso e fazer as pessoas também começarem a pensar sobre isso, né? Então, como que a gente vai fazer, e também os alunos, né, à medida que os alunos vão entrando, os alunos que têm deficiência, como a gente vai fazendo uma palestra? Vai contratar um intérprete de Libras, mas muitas vezes também passou, muitas vezes também não foi contratado, porque as pessoas esqueceram. Né? Então, acho que ter a pessoa com deficiência como representante, né, faz com que a gente fique vigilante o tempo todo pensando sobre isso, né, e preparado também para os alunos que vêm e que às vezes tem uma inserção muito rápida, você tem que estar preparado antes do aluno chegar. Não adianta não chegar para depois dizer, o que eu vou fazer com eles? Tem que saber o que fazer antes. Né? Então, acho que é um caminho a gente sempre manter esse assunto em pauta, assim, não deixar ele ser esquecido. E como você lida, né, para motivar ou inspirar a sua equipe? Primeiro, eu acho que a liderança, por exemplo, é um bom caminho, né? Então, a transparência, uma liderança que não tenha privilégios, porque às vezes a pessoa, só porque ela está numa posição de líder, ela acha que ela pode fazer algumas coisas que os outros não podem. Né? Então, não é isso. São atribuições, são papéis, são responsabilidades também grandes como a dos outros, e por isso eu acredito que a gente precisa compartilhar o trabalho, implicar as pessoas também no que é delas, no que é importante para elas, fomentar a questão do propósito. Então, por que você está aqui fazendo isso que você está fazendo, né? E desenvolver as pessoas para você entender se elas querem ficar aqui, né? Se elas querem se desenvolver ou não, porque também tem gente que não quer se desenvolver, que não se enxerga mais naquele lugar, e às vezes você fica prolongando uma situação que não tem necessidade. Então, acho que acompanhamento é muito importante, eu acredito muito nisso. Sim, porque também, como você vê essa questão da inclusão, né? Aqui no Senac, onde você hoje trabalha, porque como você falou, né? A gente tem que estar um passo à frente daqueles alunos, como tem as pessoas aqui que têm deficiências física e outras. Então, como você vê a forma que você vê na forma de inclusão delas? Eu vejo que a gente está melhorando, está avançando, mas a gente ainda tem muito que aprender, né? Porque nós temos hoje uma funcionária, a Gabi, acho que vocês até falaram com ela,
que ela é cadeirante. E antes dela tinha algumas situações que a gente não prestava atenção. Então a saída de emergência, todo mundo sai e tem um degrau. Um dia eu fui sair pela saída de emergência e falei, vem Gabi, por aqui. Quando ela veio eu falei, para, que eu quase provoquei um acidente, né? Eu passei e ela quase colocou a cadeira confiando que ali tinha uma rampa e não tinha. E aí eu liguei pedinho ali do Senac e falei, falta uma rampa aqui na saída de emergência. Eles falaram, nossa, com certeza. Aí vieram na outra semana e colocaram a rampa. Mas é isso, até ela não chegar, eu não pensava sobre isso. Não tinha ninguém no administrativo que precisava de cadeiras de roda. Então tava tudo bem na nossa cabeça. E faltava isso, né? Isso é interessante, Débora, porque a gente vê que, infelizmente, a gente não consegue pensar da mesma forma que às vezes eles se colocaram nessa posição, né? Sim. Tem algumas pessoas que nasceram com uma deficiência e tem outras que não. Que adquiriram, às vezes, até mesmo no trabalho, vindo no trabalho. Tem várias situações, né? E quais foram as mudanças necessárias para que as pessoas com deficiência na unidade, né? Como você falou, teve que chamar a pessoa para mudar o degrau ali, porque antes não interferia com essas pessoas, mas para eles que estavam ali. Né, eu digo, tem outras formas que aqui no Senac eles estão mudando nessa forma, que a senhora, como a senhora falou, está percebendo melhor ainda, né? Eu acho que já entender que cada um é singular, né, sendo uma pessoa que tem uma necessidade específica de algum equipamento, algum apoio, alguma tecnologia assistiva, já é importante, porque a gente é diferente entre nós, né? Então quando a gente começa a tornar isso muito mais habitual, muito mais corriqueiro, você também desmistifica um pouco do receio, porque eu acho que no fundo as pessoas têm medo. Tem medo de dar uma resposta inadequada, falar alguma coisa inadequada, ser capacitista com alguma coisa que ela venha a dizer que não cabe. E por isso ter uma pessoa com a gente, várias pessoas, quantas pessoas nós pudermos, é interessante porque elas vão dizer pra gente, né? Nesse momento seria mais adequado vocês fazerem isso, tal aluno precisa disso, porque é um mundo da inclusão que precisa ser explorado e estudado. E a gente, como educadora, a gente precisa continuar estudando. Então o Senac tem vários cursos e a gente indica para os funcionários e faz também. E como a gente não é deficiente, né, e a gente às vezes não é de uma comunidade específica, a gente falha nisso, porque não faz parte do nosso dia a dia. Então a gente precisa consultar essas pessoas no lugar que elas têm, né, de falar sobre as problemáticas, as situações que elas vivem. E não eu dizer o que cabe ou não para essa situação. Isso leva um tempo, né, uma mudança de cultura mesmo. Até da coordenação, se sentir mais tranquila e também entender que não tem resposta para tudo. Porque quando você está à frente de uma unidade ou tem uma coordenação, muitas vezes as pessoas elas entendem que aquela função de coordenar, ela é solitária, é só dela e ela precisa dar resposta sempre. E elas não entendem que se apoiar no coletivo e nas pessoas que são impactadas diretamente por essas situações, essas problemáticas é importante. Então, acho que manter o diálogo aberto, né, e para que as pessoas entendam que todas elas podem participar, né, e falar sobre as suas inquietações, sobre os seus limites. Porque como diretora, você precisa de opinião do global, né, de todos. Sim. Porque você precisa saber onde está precisando melhorar aqui, melhorar ali. E como às vezes você não pode estar em todos os lugares, principalmente começar aqui por ser muito grande, você vê uma opinião, exemplo, da Gabi, vê a opinião às vezes de outras pessoas, tem a professora Dart, tem então de várias pessoas que trabalham para você conseguir melhorar, né? Procurando aquilo que eles precisam, como professores e pessoas que trabalham aqui, e como os alunos também. Porque eu acho que os alunos também não são todos que vêm aqui e falam, precisa melhorar nisso, aquilo outro. Não. Mas os professores vêm e têm esse cuidado. Sim. Né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, eu. Foi um prazer. E é isso.